Oi, tudo bem? Bem-vindos. Bom, então, vamos continuar com esta introdução ao espanhol. E como já falei, já expliquei aquelas dúvidas de espanhol ou castelhano. Agora, como podem ver aqui, eu coloquei, né, o tema do espanhol internacional. Será que existe um espanhol internacional? É uma pergunta válida, sim? Como, por exemplo, falar do inglês internacional. Né? Todo mundo sabe que, por exemplo, tem o inglês americano, o inglês britânico, principalmente. Obviamente que também tem o que se fala em Canadá, o da Sudáfrica, o australiano, e enfim. Mas nosso professor de inglês não vou falar disso. Mas de espanhol, o que eu posso falar sim, que o espanhol internacional é talvez um anelo, tá? Uma coisa que talvez não chega a existir realmente. Por quê? Porque temos o espanhol da Espanha, chamado espanhol ibérico, sim? E o espanhol que principalmente se fala em América Latina, sim? Que são os dois mais importantes, na verdade. Por quê? Porque aí isso vai diretamente para a segunda pergunta. Quantos países falam espanhol? Em quantos países fala-se a língua espanhola? Tá? Você pode estar tentando fazer as contas, tá? Mas eu posso ajudar vocês, tá? É muito fácil. Obviamente, se é espanhol, né, vem à mente o primeiro país de onde que vem a língua, que obviamente todo mundo sabe, a Espanha, sim? E bom, de aí o continente onde mais se fala a língua espanhola, o continente onde mais hispanofalantes temos, é o continente americano. Tá? Espanha terá 50 milhões de habitantes, máximo. Aqui na América, 200 milhões ou mais, né, de habitantes de países que falam espanhol. De fato, por exemplo, posso começar depois da Espanha com o país, já a nível mundial, o país que tem a língua espanhola como oficial, o maior país do mundo, é nem mais nem menos, como falamos, vou escrever aqui em espanhol, tá? Depois vejo a pronúncia em português. Em português fala-se México, no entanto, o nome original em espanhol nós falamos México. Sim? Então, México é o país onde mais se fala a língua espanhola, porque é um país com muitos milhões de habitantes. Tá? Então, o espanhol, vamos por só estes dois países. Espanhol internacional, será? Porque, olha, espanhol de Espanha, espanhol de México, bem diferentes. Tá? Pensem só que dentro da Espanha mesmo, se nós falamos, imagine o Brasil, vai. Temos o português, que é falado aqui em São Paulo. Português que é falado no Rio, o que é falado em Rio Grande do Sul, o que é falado no Nordeste, em Salvador, em Natal, Rio Grande do Norte, no Amazonas. Então, tem as diferenças de pronúncia, e muitas, tá? Diferença de pronúncia, de sotaque, gírias. E a mesma coisa acontece com o espanhol da Espanha, México e nem falar os outros países. Tá? Porque, por exemplo, todo mundo sabe, aqui no Brasil, né, especialmente conhece muito este país, que em português chama-se Argentina, sim? Mas em espanhol nós lemos Argentina. Sim? É um vizinho do Brasil, rival no futebol, enfim, né? Então, aqui temos três sotaques completamente diferentes. Tá? Então, quem mora na Espanha fala de um jeito, quem mora no México fala do outro, quem mora na Argentina fala em outro. Tá? Sem contar que já dentro da Espanha, devido àquela parte histórica que eu falava, dos reinos, que Espanha não era um país unificado, isso fez com que a língua que mora em Madrid, que é a capital, né, ou Castilha, fala diferente de quem mora na Catalunha, de quem mora no País Basco, de quem mora em Galícia, de quem mora em Andaluzia. Já tem um sotaque diferente dentro de um país só. Tá? Imaginem como isso vai mudando já de continente. Atravessamos o Atlântico, vamos para México, fala-se outro espanhol. Daí vai para a Argentina, outro espanhol. Sim? Então, qual espanhol vamos aprender? Bom, o espanhol como um todo, sim? A cultura hispânica, no fundo. Sim? A coluna vertebral, obviamente que nós temos,
tá? A Real Academia Espanhola de la Lengua, chamada de RAE. Então, este organismo internacional, tá? Real Academia Espanhola de la Lengua, é quem determina tudo, né? As novas palavras que são aceitas, tá? Estrangeirismos, que são, por exemplo, temos muitas palavras em inglês, em francês, algumas de origem árabe, enfim, tudo, a parte gramatical. Tá? Então, obviamente que eu sou do Chile, e eu falo, né, o Chile, vamos colocar meu país aqui na lousa, pelo menos, que em espanhol pronunciamos Chile, sim? Então, eu falo diferente de quem mora na Argentina, quem mora no México, quem mora na Espanha. No entanto, temos aquela língua em comum. Né? Eu morei na Espanha e a comunicação não teve nenhum problema. É como quem vai para Portugal, né? Vai para Angola, em teoria, não deveria ter aquele problema. Né? Então, esse é o espanhol internacional. Na verdade, é a gramática, a coluna vertebral da língua. Sim? Isso vai ajudar para nos comunicar. Sim? E, na verdade, assim, as diferenças que existem na pronúncia, em algumas palavras, é mais piada que outra coisa. Tá? É uma coisa mais cultural. Sim? Vocês vão vendo isso na próxima aula que vou comentar disso. Tudo bem?